pessoal do nono ano. A ProSônia está aqui de volta com mais um conteúdo de matemática para vocês nessa segunda unidade. Hoje nós vamos falar sobre as famosas equações do segundo grau. Então esse capítulo vai encerrar a nossa unidade, certo? Porque o capítulo 8 do livro vai ser só desenhos geométricos. Aí então eu quero de vocês que vocês foquem bastante nesse capítulo aí, equações do segundo grau. É um dos mais importantes dessa unidade, ok? Então aqui nós temos aí, ó, as equações do segundo grau, certo? É o que a gente vai trabalhar hoje. Então aqui nós temos, nesse primeiro momento eu coloquei aqui, equações do segundo grau, capítulo 7 para vocês. Então, nesse primeiro momento, vocês só vão observar o seguinte. Eu passei um conceito. O que é uma equação do segundo grau? A equação do segundo grau ou qualquer equação, é uma expressão algébrica onde existe uma igualdade entre dois termos. Esses termos nós temos o primeiro termo e o segundo termo. Então, toda a equação, para ela ser do segundo grau, a variável x tem que ser elevada ao quadrado, certo? Se você não tiver x elevado ao quadrado, essa equação é do primeiro grau, certo? Nós temos, só tiver bx mais 6, é uma equação do segundo grau, não, é uma equação do primeiro grau. Equação do segundo grau já está dizendo x elevado ao quadrado, duas vezes. Então, aqui nós temos uma forma. Essa forma colocada aqui é a forma que vocês devem utilizar para saber e para resolver uma equação do segundo grau. Nós temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, toda a equação está nessa forma. Cuidado para vocês não misturarem forma com fórmula. Então, aqui nós temos a forma ax ao quadrado, bx mais c. O que é A, B e C são os coeficientes. O que quer dizer a palavra coeficientes, professora? Já viram lá quando trabalhamos com frações algébricas, quando trabalhamos com fatoração, quando vocês trabalharam com polinômios, que coeficiente são as partes dos números. Então, todo aqui A é um número, B é um número, C é um número real. E a parte da variável, a parte literal, x ao quadrado, x e c, que não tem x. Então, aqui, com A diferente de zero. O que quer dizer A diferente de zero? Porque se você tiver esse termo A, ele desaparecer, certo? A equação deixa de ser do segundo grau, ela passa a ser uma equação do primeiro grau. Então, toda a equação do segundo grau, A tem que ser diferente de zero, não pode desaparecer o termo. Aí eu coloquei para você o coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C. Esses coeficientes representam os números e esses números são acompanhados das letras. Então, todo coeficiente A é representado por x ao quadrado, é acompanhado de x ao quadrado. O coeficiente aqui, ó, ax ao quadrado. Todo coeficiente B, que é o número, ele representa o coeficiente de x, certo? Bx. E C representa o coeficiente, aqui, ó, pode cancelar, representa o termo independente, certo? É aqui, termo independente, certo? Então, ao invés de representar coeficiente, isso aqui está errado. Então, toda vez que você trabalhar uma equação do segundo grau, o A vem sempre acompanhado de x ao quadrado, o B vem sempre acompanhado de x e o C não tem x, não tem letra, é só o número. Nós vamos ver agora um exemplo disso aí. Agora lembre aqui, o C é o termo independente. Termo independente por quê? Porque não possui letras nem variáveis representando esse termo. Aí nós vamos ver aqui agora.
Vamos ver os exemplos. Nós temos aí essas equações aí. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Eu representei agora, no lugar de A, de B e de C, números reais e as letras. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, representa o primeiro termo. X ao quadrado representa o 1. Quando não tem número antes da letra, a gente escreve o coeficiente 1. B é representado por 5 negativo. E C é representado pelo número 6, não tem letra. Ó. A, B e C. Ok? Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau, chamada de equação do segundo grau completa, porque ele tem o coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C. Olha os números representando. Então, aqui, se eu for classificar, eu digo que essa equação é chamada de equação completa. Lá vocês podem encontrar o que é uma equação completa, que tem os coeficientes A, B e C. Termo independente, o C. Não tem letra para acompanhar. Aqui nesse segundo momento, nós temos aqui pode tirar isso aqui, ó. Vamos tirar. Nós temos aí uma equação. Menos 9x ao quadrado mais 3x igual a 0. Então, aí eu tenho o termo A é representado por 9 negativo, certo? Então, aqui, ó, o sinal acompanha. O termo A fica representado por 9 negativo, que é a representação de x ao quadrado. O termo B é representado por 3. O coeficiente 3 representa B, que é x. E o termo C zerou. Por quê? Porque nós não temos C nessa equação. Então, nós temos o termo A e o termo B. É uma equação formada de dois termos, A e B. Então, essa equação é chamada de incompleta, certo? Porque ela não tem o coeficiente ou o termo C. É incompleta do tipo A e do tipo B. Aqui nós temos outra equação, a letra C. 7x elevado ao quadrado menos 4 igual a 0. Tem que ter essa igualdade, senão não é equação. Então, quem é o coeficiente A? É representado pelo número 7. O B é representado por 0, porque B é o coeficiente de x. Não tem nada aqui junto com x. Então, ele é 0. E o C, que é o termo independente, é representado por menos 4. Não pode esquecer o sinal. Então, aqui, A, 7, B, 0, C, menos 4. Então, nós temos aqui uma equação incompleta do tipo A e C. Faltou B. Então, incompleta do tipo A e B, incompleta do tipo A e C. Aqui nós temos o A vale 8, o B nós não temos, que é acompanhado de x, 0. O C nós temos 0 também, porque não tem B e não tem C. Então, aqui é uma equação? É uma equação incompleta do tipo A, só apresenta o coeficiente A. Isso aí para justificar para vocês que toda equação do segundo grau, ela pode estar na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com A diferente de 0. Pode observar que A apareceu em todas as equações, ele não pode desaparecer, senão a equação deixa de ser do segundo grau e passa a ser uma equação do segundo grau. Aqui. Nesse segundo momento aqui, nós vamos ver como é que a gente vai resolver essas equações, que é aí o que interessa, né? Eu quero resolver as equações. Então, primeiro, nós vamos resolver as equações do segundo grau incompletas. Vou ensinar vocês como que resolve uma equação incompleta. Resolver uma equação significa encontrar a solução dela. Vocês podem encontrar em algum livro. Encontre a solução das equações. Ou encontre o conjunto verdade das equações. E muitos dizem assim, encontre as raízes. No livro de vocês, geralmente está dizendo assim, encontre as raízes das equações.
raiz, solução, conjunto verdade, significam a mesma coisa. Então, aqui nós temos a resolução. Como é que eu vou resolver essas equações incompletas? Aí eu coloquei logo aí para vocês o primeiro caso. Qual é o primeiro caso? As equações incompletas do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, do tipo A e do tipo B, x ao quadrado e bx. Para você resolver essa equação do tipo A e B, você vai ter aqui a equação, ó, resolver em R as equações. Aí vocês me perguntam, resolver em R, o que quer dizer esse R? Esse R significa conjunto dos números reais. Todas essas soluções têm que estar dentro desse conjunto R, que quer dizer números reais, ok? Então aí nós vamos ver, x ao quadrado menos 8x igual a zero. Eu tenho aí do tipo A e B. Toda vez que você resolver uma equação do tipo A e B, você vai fatorar. Vamos voltar, usando fator comum em evidência. Olha o que nós trabalhamos, né? Lá na parte anterior, no capítulo anterior, que eu trabalhei fatoração, fatorar fator comum em evidência. Então, aqui eu vou procurar quem é o fator comum de x ao quadrado e de menos 8x. O fator comum é x, certo? Aí você vai colocar x ao quadrado dividido por x vai ficar x, menos 8x dividido por x vai ficar 8, igual a zero. Pronto, aí fatoramos colocando fator comum em evidência. Agora eu vou pegar quem está fora da evidência ou quem está em evidência é o x. X igual a zero. Qual é o outro resultado? X menos 8 igual a zero. Foi o que sobrou. Então, x é igual. 8 fica positivo. A equação aqui, ó, fora da evidência, x igual a zero. Na evidência ficou x menos 8 igual a zero. Uma equação do primeiro grau, porque x aqui está sozinho. Então, o resultado é esse. Então, nós temos aí a solução dessa equação, que são os valores 0 e o valor 8, as duas raízes. Ou seja, quais são as raízes dessa equação? 0 e 8. Agora, naquele momento ali, nós temos uma outra equação. Aí, ela está desarrumada. Eu não sei se ela é do tipo A e B, A e C ou A, B e C. Eu vou resolver. Um produto notável. Coloquei porque quando eu falei para vocês para que serviam os produtos notáveis nas aulas anteriores, no capítulo anterior, para aplicar nas equações do segundo grau. Aí eu vou resolver esse produto notável. Lembra a formulazinha? Que nós temos x ao quadrado, ou seja, quadrado do primeiro termo, mais o dobro desses dois, 4x, 2x vezes 2, 4x, mais o quadrado de 2, que é 4. Resolvemos esse binômio aqui. Iguala ao 4, não, esse 4 passa para antes da igualdade, fica negativo, igual a zero. Porque toda equação tem que igualar a zero. Então, como aqui está igual a 4, ele vem para cá. Tudo que você trocar de igualdade, você troca de sinal. Vocês já aprenderam nas equações do primeiro grau. Agora vamos juntar o termo semelhante. Esse termo mais esse termo não são semelhantes. Agora 4 menos 4, você cancela. E aí fica igual a zero. O que nós tivemos aí? Uma equação do segundo grau, do tipo A e do tipo B. Como é que eu vou resolver isso aí? Fator comum em evidência. Quem é o fator comum? X. Aí, x ao quadrado dividido por x vai ficar x. 4x dividido por x vai ficar 4, igual a zero. Então, o primeiro valor de x é zero. O segundo valor de x é igual a x mais 4 igual a zero. X é igual a menos 4. Então, aí nós temos a solução dessa equação, vai ficar o primeiro valor zero, o segundo valor menos 4. Então, aí está. Agora, eu quero que vocês percebam o seguinte. Toda a equação do segundo grau, ela for do tipo ax ao quadrado mais bx, do tipo A e B, a primeira raiz vai ser sempre zero. Quando você fatorar em evidência, colocando
em evidência, a primeira raiz vai ser sempre 0. E a segunda, um número diferente de 0. Certo? Então, vamos ver aqui a outra parte. Pronto. Agora nós temos aqui, nesse segundo caso, nós temos as equações do tipo ax² mais c igual a 0. Então, do tipo A e do tipo C. Nessas equações agora, do tipo A e do tipo C, nós não vamos mais usar fator comum em evidência. O que é que a gente vai fazer aí agora? Nós vamos pegar essa equação, ó, A, C, termo independente. A, C, o termo independente, e A e C, o termo independente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro termo, 4x², e vou isolar isso aqui. Ele é negativo, ele vai passar para cá positivo, para somar com 0. Como 0 não soma nem subtrai de ninguém, cancela o 0, 36 é negativo, passou positivo. Aí eu vou dividir agora. X², porque eu quero o valor de x. Vai ficar 36 dividido por 4, que aqui está multiplicando, passa dividindo. Toda vez que você passar um termo de um termo para outro, um fator, você troca ele de sinal. Aí, x² é igual a 36 dividido por 4 vai dar 9. Aí eu quero x, eu não quero x². X, para tirar isso aqui, você vai colocar mais e menos e a raiz de 9. Né? O inverso da potenciação, a radiciação. Por que mais ou menos? Mais ou menos porque nós temos que ter duas raízes. Toda equação do segundo grau precisa ter duas raízes. Aí nós temos x é igual a mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, quem são as raízes? As raízes são menos 3 e 3. São as raízes dessa equação. Aqui é a mesma coisa, vamos isolar aqui, ó. 7x², o 21 é negativo, passa para o outro termo positivo, mudou de sinal. x² é igual a 21 dividido por 7. x² é igual a 3. E x, que é o que eu quero, mais ou menos a raiz quadrada de 3. Como a raiz quadrada de 3 não é uma raiz quadrada exata, você vai deixar ela aí, é um número irracional. Que é o número irracional, é aquele que não tem raiz quadrada exata. Então, você vai colocar na solução a raiz de 3 positivo e a raiz de 3 negativo. Não altera se você colocar o negativo primeiro e o positivo depois nessa resposta. Isso aí não altera em nada. Aqui eu coloquei, por exemplo, o negativo e aqui eu já coloquei primeiro o positivo. Isso aí não alterou em nada essa resposta. Agora vamos à letra C. Na letra C eu tenho x², aí eu vou colocar a igualdade. Aí o 9 é positivo, ele vai mudar de lugar, ele vai mudar de termo. Então ele passa para cá negativo. O que era negativo ficou positivo. O positivo passa negativo. Mudou de termo, muda de sinal. Aí nós temos aqui, eu quero o valor de x e não x². Vai ficar mais ou menos, por que mais ou menos? Porque eu tenho que ter duas raízes. E o 9 negativo. Pronto. Aí você diz, x² é igual a mais ou menos a raiz de menos 9. Voltando lá a nosso primeiro capítulo da primeira unidade, aonde nós trabalhamos números reais. Toda vez que você tiver uma raiz de índice par, o índice está aqui. Aqui é raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. E esse radicando for um número negativo, isso aí não pertence ao conjunto dos números reais. Então, nós estamos trabalhando, lá no início eu coloquei, resolva as equações em R. O que quer dizer esse R? Conjunto dos números reais. Isso aqui não é real. Então, simplesmente, isso aqui não existe em R. Não pertence a R, não é real. E a solução dessa equação, professora, como é que vai ficar? Vazia. Esse zerinho cortado quer dizer conjunto vazio. Então, aí nós temos menos 9, não é real, porque não existe raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz de índice, né, par,
com radicando negativo. Isso aí não pertence ao conjunto dos números reais. É a única coisa que não é real em matemática nos números. E aqui, você pode representar dessa forma ou você pode colocar a solução só a chave sem nada dentro. Agora, cuidado para não colocar assim, ó. Tem gente que coloca solução aqui. Isso aí tá errado. Isso aí é uma redundância. Isso aqui você tem o quê? Um conjunto unitário. Então, nós temos um conjunto vazio. Então, ou coloca aqui ou lá. Melhor colocar o zero cortado para não dizer assim, eu sei fazer as duas coisas e colocar um conjunto unitário. Certo? Então, aí nós temos as equações do tipo A e C. Perceberam que as equações do tipo A e B, sempre a primeira raiz é zero e o outro um número qualquer. Do tipo A e C, os valores são iguais com sinais diferentes. Ó, um positivo e um negativo. Um positivo e outro negativo, certo? A e C vai dar sempre valores iguais de sinais diferentes. A e B, primeiro elemento vai ser sempre, ou a primeira raiz vai ser sempre zero. Então, apagando aqui. Então, está aí para vocês essas equações incompletas do tipo A e do tipo A e B e A e C. Agora, nós vamos passar a ver as equações completas. São essas aí. Então, nós temos aí a fórmula geral de resolução. Para resolver uma equação completa, o que é uma equação completa do tipo A, B e C? Nós temos que usar uma fórmula matemática. Não é forma, viu? Para não confundir. Fórmula. A fórmula é essa aqui. Menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, dividido por 2 vezes A. O número B ao quadrado, que é o que está aqui dentro da raiz, nós chamamos de discriminante. E ele é representado pela letra grega. Ó, esse triângulozinho é chamado de letra grega e a gente chama ele de delta, certo? Então, toda vez que você tiver essa representação, você vai ter uma letra grega e essa letra grega nós vamos chamar ela de delta, ok? Tem que aprender. Vocês vão ter que aprender essa fórmula. Qual é a fórmula da equação? Menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. No início vocês vão achar difícil, vai ser complicado. Quando vocês aprenderem, né, vocês vão utilizar em trigonometria, em outros assuntos de matemática, em problemas do segundo grau, e vocês vão achar isso aí a coisa mais fácil, certo? No início vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, mas vão aprendendo. Então aqui eu coloquei. Quando você trabalha a fórmula, eu reduzi para vocês. Delta, que quer dizer B ao quadrado menos 4AC, a fórmula vai ficar menos B, mais ou menos, aqui é delta, aqui dentro, ó, a raiz de delta, certo? Você vai reduzir B ao quadrado, você vai colocar a fórmula, vai ficar desse jeito. Você vai colocar a fórmula de delta e depois você vai achar a fórmula geral, que vai ficar menos B, ao invés de você usar tudo isso aqui, você só usa delta para diminuir o seu trabalho, sabendo que delta representa B ao quadrado menos 4AC. Isso aí eu não posso mudar, é fórmula matemática. Então, veja, aí nós vamos ver. Se a equação delta é maior que zero, ela tem raízes diferentes. Se delta é igual a zero, a equação tem raízes iguais, que tem raízes iguais. Se a equação delta é menor que zero, a equação não tem raízes reais. Isso aí eu vou explicar para vocês depois, certo? Se delta é igual a zero, se delta é maior que zero e se delta é menor que zero. Isso aí na hora que eu for resolver, eu vou explicar isso para vocês. Mas lembrem, nesse momento vocês têm que aprender a fórmula. Qual é a fórmula? Delta, que é a letra grega, que nós chamamos de discriminante, a gente tem delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Aí a gente reduz a fórmula, fica x, que é o que a gente quer, o valor de x, vai ficar menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Vamos passar adiante aqui.
Agora aqui eu vou mostrar para vocês essas equações aí. Deixa eu ver se está correto. Mais 3, menos 2x mais 4. 4x está ok. Então aí nós temos exemplo das equações completas. Como é que eu vou resolver? Aí eu disse resolver em R, ó, que é R, números reais. Só não é real, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava de número negativo, certo? Como aqui a gente não vai trabalhar essas raízes agora, se onde tiver raiz quadrada de número negativo, você já diz, não é real, não é solução dessas equações. Então aí eu tenho a primeira equação, ó, A, B e C, certo? Depois a gente resolve aquela de volta resolvendo essa. Então aqui nós temos A, B e C. Então, primeira coisa que eu vou retirar são os coeficientes A, B e C para eu poder aplicar a fórmula, certo? Porque nós temos a fórmula que a gente vai dizer x é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, aqui eu vou retirar primeiro. Quem é A? Quem é o coeficiente A? Vale 2. Quem é B? B vale menos 7. Quem é C? C vale 3. Primeira coisa. Então, A vale 2. B vale menos 7 e C vale 3. Agora nós vamos encontrar delta. Quem é delta? Delta é o discriminante, a letrinha grega, que a gente chama ela de, quando vocês aprenderem essa fórmula, B ao quadrado menos 4AC. Quando vocês aprenderem isso, não precisa escrever mais a fórmula, fica só na mente, vocês só vão substituindo os valores, certo? Então, aqui nós temos delta é igual, quem é B? Menos 7 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, 2, o valor de C, 3. Delta é igual, 7 ao quadrado, fica 49 positivo, potenciação, voltando, base negativa, expoente, pá, vai ficar sempre positivo, menos, e nós vamos resolver isso aqui. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Delta vale 49 menos 24. O valor de delta é 25. Como nós encontramos aí o valor de delta, agora nós vamos encontrar o valor de x, que x são as raízes. Eu não quero delta, eu quero as raízes. Então, eu vou colocar. Qual é a fórmula para encontrar x? Menos b mais ou menos delta sobre 2A. Menos B mais ou menos delta sobre 2A. Aí eu vou colocar aqui agora, ó, x, e vou substituir. Menos da fórmula. Quem é B? Nós já temos aqui. Vamos procurar. B vale menos 7. Então, vai ficar menos 7. Depois eu vou explicar uma coisa melhor para vocês. Mais ou menos. Quem é delta? Delta vale 25. Estamos substituindo as letras. Sobre 2 vezes A. Quem é A? 2. Então, aqui nós temos x, vamos resolver aqui. Menos com menos dá mais, fica 7. Mais ou menos, a raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 2, 4. Agora eu já tenho esses fatores aí, eu vou agora encontrar x, uma linha, x, duas linhas, ou x1 e x2, porque são raízes duplas, não é isso? Aí nós temos, soma primeiro, 7 mais 5, 12. Dividido por 4, dá 3. Encontramos a primeira raiz. 7 menos 5 vai dar 2. 2 dividido por 4 não pode, simplificando fica 1 meio. Então, quem é a solução dessa equação? 3 e 1 meio. Depois eu volto explicando a última parte lá. Então, aqui nós temos aqui essa segunda equação. Depois a gente faz essa aqui. Eu apago e passo ela para lá. Aqui nós temos a letra B. Nós vamos encontrar, aqui encontramos as duas raízes. Aqui eu tenho, ó, o A vale 1. O B vale menos 4. O C vale 4. Aqui nós temos delta é igual B ao quadrado. A fórmula já está aqui, ó. Se não quiser, pode escrever. Delta é B ao quadrado, 4AC. Delta vai ficar, quem é B? Menos 4 ao quadrado,
menos 4 vezes A aqui, vezes C, que é 4. Delta vai ficar 4 vezes 4, 16, certo? Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. E delta vai ser igual a 0. Então, aí nós temos delta igual a 0. Vamos encontrar agora o valor de x. X menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá vendo que tem que saber as fórmulas? Aí x é igual, menos, conserva aqui. Quem é b? B é menos 4, então vai ficar aqui menos 4. Mais ou menos o valor de delta. Quem é delta? A letra vale 0. 2 vezes a letra A. Quanto vale a letra A? 1. Aí nós vamos passar para cá. X é igual. Menos com menos vai ficar mais. Observa o 4. Mais ou menos 0 sobre 2 vezes 1, 2. Aí eu vou encontrar x1 e x2. O x uma linha, x duas linhas. Como a gente não pode somar 4 mais 0, vai ficar 4. 4 menos 0 vai ficar 4. Então eu cancelo isso aqui e fica 4 dividido por 2 dá 2. E aqui a mesma raiz, 2. Então aí vejam o que eu expliquei anteriormente. Toda vez que delta for maior que 0, a equação tem duas raízes reais diferentes. Aqui, ó, delta deu 25. 25 é maior que 0. Então, aqui ela tem duas raízes diferentes. Uma raiz é 3 e a outra raiz é 1/2. Então, delta maior que 0, duas raízes reais diferentes. 3 e 1/2. Nesse caso aqui, toda vez que delta for igual a 0, a equação tem duas raízes reais e iguais. Então, delta aqui deu igual a 0. Então, x uma linha e x duas linhas foram iguais. Então, duas raízes reais e iguais. Então, quem é a solução dessa equação? O número 2. Não precisa colocar ele duas vezes, certo? Porque delta igual a 0, duas raízes iguais. Delta maior que 0, duas raízes diferentes. Entendido, meninos? Nós vamos agora colocar aqui a letra C. Vou apagar aqui para vocês verem a letra C, que está aqui embaixo. Vou apagar tudo, clarear aqui na letra C. A letra C está aqui. E, ó. 3x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0. Então, nós temos aí, nessa letra C, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. O valor de A, 3, né? X ao quadrado. Quem é B, 2. Quem é C, 4. Agora, nós vamos encontrar A, B e C. Encontramos as três letras. Qual é a quarta letra? Delta, que também é letra. Para encontrar delta, eu vou usar b ao quadrado menos 4ac. É o valor de delta. Então, delta, vou encontrar ele. Quem é b, fica menos 2. Menos 2 ao quadrado. Cuidado para não esquecer o parênteses, porque senão o resultado fica negativo, viu? Menos 4 vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é 4. Aí, delta é igual. 2 vezes 2, 4. Ficou positivo. Multiplica esses 3. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Certo? Aí, delta é igual. 4 menos 48 vai ficar menos 44. Conserva o sinal do maior e subtrai esses valores. 4 menos 48 fica menos 44. Então, aqui nós temos A vale 3, B menos 2, C 4 e delta menos 44. Agora nós vamos encontrar x. X menos B mais ou menos delta sobre 2A. X é igual. Quem é B? B é menos 2. Uma regrinha para vocês. Toda vez, para não precisar colocar menos e menos dá mais. Toda vez que B for negativo, aqui ele vai ficar positivo. É uma regra. Toda vez que B for positivo, aqui ele vai ficar negativo. Então, nós temos B negativo, ficou positivo. Mais ou menos
a raiz quadrada de menos 44 sobre 2 vezes 3, que é 6. Agora vejam, se eu for resolver isso aqui, eu não posso encontrar a raiz quadrada de menos 44, certo? Menos 44 não tem raiz, ele não é real. Então isso aqui não existe em R. Então toda vez que vocês encontrarem aqui, ó, a solução é vazia, não tem X. Aqui, vocês já podem fazer aqui, ó. Toda vez que vocês estiverem trabalhando que delta der menor que zero, o que é menor que zero é negativo. A equação não tem solução, não tem raízes, porque não pode se calcular o valor de x. E x é que são as raízes, x1 e x2, ok? Então aqui é aquilo que eu expliquei, ó. Delta maior que zero, delta menor que zero e delta igual a zero. Toda vez que delta for um número maior que zero, como a letra A que deu 25, a equação tem duas raízes diferentes. Toda vez que delta for igual a zero, como lá 16 menos 16 deu zero, a equação não tem raízes reais. E toda vez que delta for menor que zero, no caso de 44, você não vai encontrar essas raízes. A equação não tem raízes reais, não tem solução. A solução é vazia. Você já pode colocar logo aqui. Se delta deu negativo, já coloca logo aqui. Não pertence a R, não vai calcular x. Ok? Então aí está a resolução das equações do segundo grau, não é? Incompleta, e as equações completas. Vamos agora apagar e passar adiante o que eu quero. Então aí vocês, nesse segundo momento, vocês irão resolver essas equações usando a fórmula. Essa fórmula nós damos o nome de fórmula de Bhaskara, certo? Então, como é chamado a fórmula da equação do segundo grau? Fórmula de Bhaskara. E essa fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que delta é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a, ela pode ser usada para responder qualquer equação do segundo grau, incompleta ou completa. As incompletas você resolve pela fatoração, e se você usar a fórmula de Bhaskara, o resultado não vai se alterar, certo? Pode fazer o teste aí, que o resultado não se altera. Aqui nós temos também a outra parte, relação entre coeficientes e raízes, que nós temos aí as propriedades das raízes. Então, toda vez que nós formos encontrar uma propriedade das raízes, nós vamos encontrar soma e produto das raízes. O que é isso? Eu resolvi aquelas equações e encontrei as raízes. Quem são as raízes? X uma linha, X duas linhas. Ó, solução. X uma linha, X duas linhas são as raízes. Agora, se você quiser e você tiver uma equação, se você não quiser resolver a equação e lá no cálculo pedir, encontre a soma e o produto das raízes da equação sem resolver ela. Porque quando eu resolvi a equação, que eu encontrei que x1 vale 2, que x2 vale 5, se eu quiser somar, eu vou dizer 2 mais 5. Resolvi e somei. Se disser, eu quero o produto, 2 vezes 5, mas aí está pedindo, resolva e encontre a soma e o produto das raízes. Nesse caso aqui, vocês terão problemas que vão dizer assim, encontre a soma e o produto das raízes de uma equação sem resolver ela. Aí vocês vão me dizer, Pro, e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou encontrar soma e produto das raízes de uma equação sem resolver? Eu posso fazer isso como? Usando duas formulazinhas. Aqui, ó, nós temos, para encontrarmos a soma, vocês vão anotar isso quando vocês fizerem o mapazinho conceitual de vocês. Nós vamos colocar menos b, aqui tem um menos, viu gente? A soma menos b sobre a. B é coeficiente. O produto c dividido por a. Então, se você quiser qualquer valor, qualquer equação, eu quero resolver ela e vou somar e multiplicar as raízes. Tudo bem. Se pedir para você não resolver a equação usando a fórmula de Bhaskara, você só vai dizer quem é a soma, quem é o produto das raízes. Então, aí você vai usar essas duas formulazinhas. Então, aí nós temos a primeira
parte aí. Deixa eu ver se está certo aqui. Tá. Determine a soma e o produto das raízes dessa equação. Né? 2x² menos 10x mais 10. Será que eu tenho que resolver toda essa equação? Eu vou usar a fórmula de Bhaskara, achar delta, achar x e depois somar x1 mais x2? Não, só é você fazer isso aqui. Se pedir só, determine a soma e o produto, não está mandando você resolver a equação, certo? Aí não está mandando resolver, você só vai fazer isso. Você vai pegar a equação, está ali, e você vai dizer, ó, 2, vou fazer aqui mesmo, 2, o A vale 2, ok? O B vale menos 10 e o C vale 12. Pronto, tirei os coeficientes A, B e C. Aí agora eu vou achar a soma. A soma vai ficar aqui, vou voltar para cá. A soma. A soma eu vou usar a fórmula menos o valor de B sobre o valor de A. Então aqui eu vou pegar a soma menos, quem é B? Menos 10 dividido por A, que é 2. Aqui eu vou dizer menos com menos dá mais, fica 10 dividido por 2, que é igual a 5. Então, se você resolver essa equação, x1 e x2 somado vai dar 5. Não sei nem quem são as raízes, ok? Aqui nós temos o produto. Como é que eu vou fazer o produto? Nós vamos pegar a letra C e vamos dividir pela letra A. Então, aqui o produto vai ser, quem é C? 12 dividido por 2 vai dar 6. Aí, como vocês já sabem usar a fórmula de Bhaskara para resolver, vocês vão pegar e resolver essa com a fórmula de Bhaskara. Resolvam depois e vocês vão encontrar x1 e x2. Aí vocês vão somar só para fazer a verificação, para ver se não dá 5. Vocês vão multiplicar x1 por x2 e vão ver que vai dar 6. Então, vocês têm a equação e vocês podem dizer a soma das raízes dessa equação vale 5, o produto vale 6, sem resolver a equação. Não sei nem quem são as raízes. Aí, para tirar a prova, eu resolvo isso usando a fórmula de Bhaskara e depois eu somo e depois eu multiplico. Ok? Mas lá na hora da avaliação só vai pedir soma e produto. Você só vai fazer isso aí. Encontrar a soma e o produto dessas raízes. Agora, como você já sabe que soma e produto são essas fórmulas aí, nós vamos agora ver aqui. Deixa eu ver se a equação aqui está certa. x² menos 14x, aqui é menos, aqui é um menos. Menos 5 igual a 0. Para que a soma de suas raízes seja igual a 2. Ok. Aí eu tenho aí um problema. Peço para vocês calcular o valor de A na equação ax². Eu quero saber quanto vale esse coeficiente A, menos 14x mais 5 igual a 0, para que a soma de suas raízes seja igual a 2. Para quando você resolver a equação, que você some x1 e x2, o resultado dê 2. Eu quero saber quanto é que vale A ali. Aí você vai fazer isso. Ó, você vai pegar aqui e vai resolver. O A, quem é o coeficiente A? É representado por A, certo? O B vai ser representado por menos 14. E o C vai ser representado por menos 5. Aí eu vou agora encontrar. Eu quero a soma. É x1 somado com x2. Vai dar 2. x1 somado com x2 vai dar 2. Então, eu vou só pegar aqui, ó, e colocar a fórmula de soma. Soma é igual a menos B sobre A. Quem é a soma de x1 com x2? Vai ser 2. Eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar menos B. Se B é negativo, vai ficar menos com menos dá mais. Vai ficar 14. E o A vale A. Não tem o resultado de A. A é igual a A. Aí você vai fazer aqui a proporção. Então você vai dizer 2 vezes A, 2A. 1 vezes 14, 14. E A vai ficar 14 dividido por 2 dá 7.
Se você pegar essa equação e aqui no lugar de A você colocar 7x ao quadrado menos 14x mais 5 igual a 0, quando você resolver que você encontrar x uma linha e x duas linhas, a soma dele vai dar 2. É só resolver e verificar. Quando você encontrar a raiz, somar para ver se dá 2 ou se não dá. Dá certinho o valor 2. Aqui nós temos a segunda equação. Tira esse 1 aqui, que aqui é 7. Menos 7x mais 3m. Tem que ter um m. Tem que ser o m aqui. 3m igual a 0. Para que o produto de suas raízes seja menos 2. Então aqui temos outro cálculo. Se lá no livro tiver, calcular o valor de m na equação 4x ao quadrado menos, isso aqui não, 7x mais 3m igual a 0. Para que o produto de suas raízes seja menos 2. Então, aí eu vou calcular o valor de m. Quanto vale m ali? Então, eu vou colocar aqui, ó. O A vale 4. O B vale menos 7. E o C vale 3m, os coeficientes. Aí nós temos, o produto é x1, produto, vezes x2. Nós vamos pegar aqui, x1 vezes x2 vai ser igual a menos 2. Aí eu vou colocar a fórmula de produto. Fórmula não, coloca a fórmula de produto. Produto é igual a C dividido por A. Então, quem é o produto aqui? O produto menos 2, já está aqui. O C vale 3m. 3m dividido por A. Quanto vale A? 4. Aí eu só vou fazer a proporção, ó. 3m vezes 1 é igual a 3m. Aqui, ó. 3m vezes 1 igual a 3m. Aí nós vamos ter o outro valor da proporção, que é igual menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. E m vai ficar igual a menos 8 terços. Então, se você aqui no lugar de m colocar 3 vezes menos 8 terços, quando você resolver essa equação, que você multiplicar x1 vezes x2, vai dar como resultado 2 negativo. Então, aí são os probleminhas para que vocês encontrem soma e produto das raízes da equação sem resolver essas equações, certo? Então, aí está a nossa aula, o primeiro momento, né, a primeira parte de equações do segundo grau, que vocês aí agora vão responder as atividades, certo? Para poder passar para a segunda parte. Então, nesse primeiro momento, vocês têm que identificar se a equação é completa ou incompleta, resolver as equações incompletas do segundo grau, fatorando ou usando a fórmula de Bhaskara, e as equações completas. E encontrar soma e produto das raízes sem resolver as equações, ok? Tudo de bom para vocês e um bom dia. Façam as atividades do Agora é com vocês, certo?